Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos entender o porquê da birrinha que existia lá no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90 entre o Guns N' Roses e o Poison. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, está chegando agora, por favor, já se inscreva. Para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Antes de nós começarmos a falar sobre a treta entre o Guns N' Roses e o Poison, deixar claro que eu sou fã de ambas as bandas. Para mim não existe essa guerrinha, essa competição entre bandas que muita gente insiste em ficar perpetuando. Para mim isso não existe, mas o fato é que essa birrinha aconteceu e a gente vai entender um pouco dessa história aí, do que aconteceu por detrás disso aí. Lembrando que tudo que eu falar aqui hoje está baseado na biografia do Slash, em documentários que eu assisti do Guns N' Roses e também, principalmente, documentários que eu assisti do Poison. Bom galera, então vamos retornar lá para 1985. Naquela época o Motley Crue já era uma banda bem conhecida, já tinha gravado seus álbuns de estreia e o Shout at the Devil, já tinha alçado o estrelato, e naquela época o Poison era a banda ali da Sunset Strip. E aí a gente tem que lembrar que o Guns N' Roses ainda estava ali no processo embrionário. E o Poison, antes deles lançarem o seu álbum de estreia, que foi esse aqui, o Look What the Cat Dragged In, por uma gravadora grande, no caso a Capitol Records, o Poison ele lançou esse álbum aí de forma independente. Porém, antes deles lançarem esse álbum de forma independente, o que aconteceu? O Poison tinha um guitarrista chamado Matt Smith, que foi o cara que veio com o restante da banda da Pensilvânia, Poison original da Pensilvânia. E a esposa do Matt Smith estava grávida, e aí o Matt Smith resolveu abandonar ali o sonho de virar um rockstar e voltou para a Pensilvânia. Porém, antes disso, ele era amigo de ninguém menos que Slash. E aí o Matt Smith, segundo conta o próprio Slash, o Matt Smith foi quem deu a dica para ele: cara, vai lá porque eu estou saindo da banda, eu acho que seria legal para você fazer um teste com Poison, e a banda tem tudo para fazer sucesso, então vai lá fazer esse teste. E o Slash, que não é bobo nem nada, naquela época ali, eles tocavam em várias bandas, ele tinha vários projetos ali com o Steven Adler, já tinha tocado na Hollywood Rose com o Axl Rose, então ele acabou indo fazer o teste para o Poison. Segundo o Slash relata, ele foi lá, fez o teste, e quando ele estava saindo, ele cruzou com o CeCe DeVille, que a gente sabe aí, quem é fã do Poison principalmente, sabe que foi quem acabou ficando com a vaga. E aí, anos depois, o Slash ele foi contraditório, ele deu uma entrevista falando que ele não queria tocar no Poison, que não tinha nada a ver com ele, por conta do visual. Mas, se a gente for lembrar também, o Guns N' Roses lá no início da carreira, lá em meados dos anos 80, o Guns N' Roses também tinha o visual glam. Então, essa declaração aí do Slash totalmente controversa. Talvez até me pareça um pouco de dor de cotovelo por não ter sido escolhido para tocar no Poison naquela época. O fato é, o Slash obviamente depois acabou fazendo parte da formação clássica do Guns N' Roses, né? Muita gente fala que é a formação original, mas a formação do Appetite for Destruction ela não foi a formação original, teve outra formação antes, mas o Slash estava lá na formação clássica, né? Que foi que gravou o álbum. Enfim, ele não entrou no Poison, e aí o Slash conta que o Bob Dowell, baixista do Poison, ligou para ele no dia seguinte e falou que eles gostaram muito dele, tecnicamente que os caras acharam que ele era muito bom, mas que o CeCe DeVille
ele se encaixava melhor com o que a banda estava querendo, tanto em termos técnicos como em visual, que o CeCe DeVille se encaixava melhor, e aí o Slash não foi escolhido. E aí nós temos a segunda versão dessa história aí. Aliás, nós temos, na verdade, 3 versões. Vou contar a segunda versão aqui agora, que é a versão da Vic Hamilton. Quem é a Vic Hamilton? A Vic Hamilton, ela era uma manager de todas essas bandas aí que perambulavam lá pela Sunset Strip em Los Angeles. A Vic Hamilton agenciava várias dessas bandas, trabalhou inclusive com Poison, Guns N' Roses, Motley Crue, né? Os três expoentes aí de Hollywood. Ela trabalhou com essas 3 bandas. Segundo a Vic Hamilton, o Slash falou pro Bret Michaels, vocalista do Poison, que ele não estava muito afim de usar toda aquela maquiagem, toda aquela roupa espalhafatosa que era muito comum nas bandas de hard dos anos 80. E aí, Bret Michaels já torceu o nariz para isso aí e acabou descartando o Slash de tocar no Poison. E aí, segundo a Vic Hamilton fala também, o teste do Slash e do CeCe DeVille não foram no mesmo dia, como afirma o Slash na biografia dele. Eles fizeram em dias diferentes. Porém, a história é basicamente a mesma. O Slash foi lá, fez o teste, os caras gostaram, mas por conta disso aí que o Slash falou pro Bret Michaels, ele acabou descartado pela questão dele não querer usar o visual que a banda estava usando na época. E nós temos a terceira versão, que é a versão do batera Rick Rocket, baterista do Poison. O Rick Rocket, ele fala que eles já conheciam o Slash, principalmente porque o Matt Smith era amigo do Slash, né? Então eles já conheciam, já tinham visto o Slash tocando várias vezes, os caras gostavam do Slash, gostavam dele tecnicamente, e aí quando o Matt Smith sugeriu aí o Slash, que o Slash chegou lá, os caras já conheciam. E essa questão aí do visual para eles pesou. Isso aí quem fala é o Rick Rocket. Não que o Slash tenha falado, mas eles acharam que o visual do CeCe DeVille encaixava mais com a banda. E o Rick Rocket, ele fala também que os testes não foram no mesmo dia. E aí ele mantém a versão do Slash de que o Bob Dow ligou para ele no dia seguinte ao teste do Slash, falando que o Slash, infelizmente, que eles gostaram muito do Slash, que o Slash toca muito, mas que eles não iriam ficar com o Slash por conta do CeCe DeVille, que tinha encaixado mais com a banda. Então, creio eu que essa picuinha toda, provavelmente o Slash contou essa história toda aí pro Axl Rose, e aí criou-se essa picuinha entre as duas bandas, lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Se a gente relembrar, nós temos a história que o Sebastian Bach conta no livro dele também, de que estavam numa mesma mesa o Dave Lee Roth e o Axl Rose, e que o Bret Michaels chegou e os caras não deixaram o Bret Michaels sentar para ficar bebendo ali junto com eles, né? Os caras, não, meu irmão, sai daqui, sai daqui. Isso aí tá relatado no livro do Sebastian Bach. E aí o Sebastian Bach fala também que, porra, cara, que se arrepende muito de ter feito isso aí com o Bret Michaels, que hoje eles são amigos, que é um cara muito legal e que, infelizmente, tinha essa birrinha aí com o Poison naquela época. Provavelmente se originou desse evento aí com o Slash, né? Aliás, isso não tinha nem motivo, né, cara? Porque o Slash era amigo do Matt Smith. Mas, enfim, criou-se essa coisa. E tem também a história do Rock in Rio 2, 1991. Uma das exigências do Guns N' Roses para tocar no Rock in Rio era que o Poison não fizesse parte do evento. É isso, a gente lembrar, naquela época, o Poison ainda estava fazendo sucesso. Poison que estava com a turnê do Flesh and Blood. E aí o Poison estava muito cotado para vir ao Rock in Rio naquela época, acabou descartado por conta dessa exigência aí do Guns N' Roses, que na época era a banda mais aguardada do momento. Quem é da época aí vai lembrar disso. E o Poison só acabou vindo ao Brasil para tocar no Hollywood Rock em 1994, e aí já não veio nem mais com CeCe DeVille e nem com Rich Kotzen. Veio com Blue Saraceno, mas isso aí é uma outra história. Aliás, quem não assistiu,
tem o vídeo aí do festival Hollywood Rock. Vou deixar no card para vocês. Bom, e antes da gente finalizar esse vídeo aí, vamos lembrar que o Poison ele foi muito marginalizado por conta da capa do seu álbum de estreia, do Look What the Cat Dragged In, que é essa capa aí que eles aparecem travestidos, mas vamos lembrar também que quase todas as bandas de hard, lá de meados dos anos 80, se vestiam dessa forma, inclusive, como eu já mostrei, o próprio Guns N' Roses. Mas sabe-se por que lá motivo o Poison acabou sendo marginalizado. Então, galera, vamos deixar essa guerrinha, essa competição de bandas de lado e curtam todas as bandas aí sem essa guerrinha. Porque hoje em dia os caras são amigos, entendeu? E os fãs insistem em ficar com essa picuinha. No final das contas, são só histórias. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí no comentário se você curte as bandas, o que você acha aí dessas histórias, qual a versão que é válida. A versão do Slash, da Vic Hamilton, do Rick Rocket. Fala aí pra mim o que você acha. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui.